Hoje, de uma maneira especial, eu quero falar sobre o desencanto com o sucesso. E para isso eu quero ler Gênesis 11. Gênesis capítulo 11. Deus confundindo o povo e constrói uma torre para si. Gênesis 11 diz o seguinte: houve uma época em que toda a terra falava a mesma língua, e aconteceu que o povo mudou-se do oriente e chegou a uma planície na terra de Sinear. Eles se fixaram ali, no lugar das pedras, no lugar aonde eles se fixaram. Então disseram uns aos outros: vamos fabricar tijolos e queimá-los bem. Eles usaram tijolos no lugar de pedras e piches no lugar de argamassa. Disseram também: vamos construir uma cidade, uma torre que chegue ao céu. Vamos nos tornar famosos. Vamos nos tornar famosos. Assim não seremos espalhados pela terra. O Eterno desceu a cidade e a torre que eles estavam construindo para observá-los. Ele analisou a situação e disse: um povo só, uma só língua. Pois bem, isso é só o começo. Imaginem o que vão inventar depois. Vamos descer e causar uma confusão de palavras, de modo que um não consiga entender o outro. Então o Eterno os dispersou dali pelo mundo inteiro. Eles tiveram que interromper a construção da cidade, e por isso que ela ficou conhecida como Babel, porque ali o Eterno transformou a língua do povo em uma confusão de palavras, e dali os dispersou ao mundo inteiro. Deus, eu peço que a Tua palavra encontre lugar no nosso coração, que o Senhor nos ensine, que o Senhor fale a cada coração através da ação do Teu Espírito na nossa vida e na nossa casa, em nome de Jesus, amém. Eu vou falar um pouquinho desse texto de Gênesis, mas antes de olhar para algumas coisas importantes que esse texto nos ensina sobre o desencanto com o sucesso, eu queria falar um pouquinho da forma que eu quero abordar essa palavra sucesso. Eu já falei sobre o desencantamento, que está relacionado a um tempo de racionalidade, aonde nós perdemos aquilo que muitas vezes recebemos, aquilo que acreditávamos. Aí estão as pessoas que já participaram de religiões, movimentos e abandonaram, porque se desencantaram com a vida, com o mundo, com a igreja e também com o sucesso. Porque sucesso significa ter êxito, obter resultado. Inicialmente não tem nada de mal, de errado buscarmos o sucesso. Mas na cultura que nós fazemos parte, tem também a ideia que o sucesso está relacionado com o status social, com o prestígio, com a riqueza, com o ser importante, se sentir especial, ser reconhecido. Quantas pessoas me seguem então na minha rede social? Quantas pessoas conhecem o meu nome
e vem tudo aquilo quem eu sou e aquilo que eu faço. Olha só que interessante. Se nós pegarmos nesse último milênio e percebermos que a primeira geração desse milênio era uma geração que trabalhava para comer. Era uma geração que trabalhava apenas para ter o alimento. A segunda geração é uma geração que vem já desejando trabalhar para ter as coisas. Foi conhecido como a geração dos bens duráveis. Para comprar um telefone, lembra como era caro? Uma geladeira, quanto durava? Mas a terceira geração, e a geração que eu faço parte, eu imagino que muitos também, da década do final dos anos 70, começo dos anos 80, para os anos 90, acho que não pega o Barão, tô brincando, Barão, pega você sim, acho que pega todos aqui. Somos a geração que trabalha para ter sucesso, para ter reconhecimento, e reconhecimento nesse sentido negativo muitas vezes da palavra, para que as pessoas olhem para nós e nos coloquem num lugar especial. Não é à toa que a depressão e outras doenças e transtornos da nossa geração vêm muitas vezes porque não nos sentimos valorizados, reconhecidos como achamos que merecemos, ou em comparação com outros que são muito mais valorizados que nós. Acho que todo mundo ficou sabendo que o Gustavo Lima, um cantor, ficou 5 horas em uma live. Por tantos seguidores que ele tem, ele arrecadou muito alimento, usou os seus seguidores, o seu prestígio para algo bom. Mas eu fico imaginando os outros que às vezes vão fazer uma live, tem 5, 20, 40 e olham para aqueles que têm milhares. Eu não me arrisco a ficar comparando as minhas lives, as nossas transmissões com outras igrejas. Porque quando você começa a comparar, você perde a alegria daquilo que você tem. Eu seria um pastor frustrado se vivesse comparando o meu sucesso pelo número de membros, de seguidores, de contribuição financeira que eu tenho. E hoje o grande perigo é a comparação. É quando você se compara com aquele que está alcançando aquilo que você não alcançou. Por isso, o risco dessa geração do sucesso, do reconhecimento, é viver frustrado. Vem uma outra geração, que seria a quarta geração desse milênio, que é a geração que trabalha para ter prazer. É a geração dos nossos filhos. E olha só que interessante, essa quarentena especialmente afetou aqueles que buscam sucesso, não é verdade? E prazer. Num mundo ideal que nós temos corrido atrás, em que temos buscado de forma desenfreada, principalmente quando queremos reconhecimento. Com certeza você já tinha percebido mudanças nesse cenário. Por exemplo, antigamente nós conhecíamos grupos musicais por nomes que definiam o grupo todo. Então, grupos como Skank, não se escandaliza não, você conhece.
Grupos como Paralamas do Sucesso foram substituídos pelos nomes dos seus cantores principais. Então hoje não existe mais no gospel também o toque no altar. Nós temos o nome do artista. Não tem mais resgate. Apesar que tem, né? Alguns mantiveram, conseguiram. Mas as pessoas estão trocando o que fala do coletivo, do todo, para dizer do eu. Para dizer da persona. Para mostrar que o valor está no nome de quem está fazendo. Não é à toa que hoje, se não for fulano pregando, fulano dando uma palestra, fulano, ciclano fazendo, as pessoas não querem ouvir. Mas se for aquele nome que assina aquela frase, por mais boba que ela seja, ela se torna famosa, reconhecida. E dessa forma nós somos levados a esse encanto. Nós nos encantamos com o sucesso. Nós nos encantamos com o reconhecimento. Quando alguém chega até nós e nos aplaude, nos valoriza, nos enchemos. Mas nos enchemos de orgulho, de ego. E é lógico que é bom aqui separarmos a gratidão, o valor que cada um tem na nossa vida, dessa busca maluca, que se alguém não me aplaude, eu me entristeço. Eu lembro como se fosse hoje, meu filho ainda pequeno, com qualidades musicais, ele pegava um instrumento e todo mundo, quando ele terminava, batia palma. Chegou um tempo que quando as pessoas não aplaudiam, ele terminava e dizia: vocês não vão me aplaudir? Olha só. Tim Keller diz que o sucesso é um Deus falso dos nossos dias. Se você quiser, leia o livro do Tim Keller, Deuses Falsos. Ele diz como essa geração tem criado deuses falsos. E talvez um dos piores seja o sucesso. Mateus 23:12 diz: e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Gênesis 11, após o dilúvio, Deus havia ordenado que o homem se espalhasse, que ele se espalhasse pela terra como um plano estratégico do Criador. Gênesis 9:7 ele diz isso: olha, vocês serão espalhados, vocês vão se multiplicar, mas contrariando ou desobedecendo essa ordem de Deus. Gênesis 11 diz que o povo quis se unificar. O povo quis edificar uma cidade lá na planície de Sinar, que era a Suméria. A cidade que eles constroem é Babel. É a primeira cidade mencionada após o dilúvio. Posteriormente, essa cidade se transforma na Babilônia, que é uma cidade que foi muito famosa na antiguidade. Babel tem dois significados. Primeiro, é da sua palavra, terminologia hebraica, que significa confusão ou confundir. Babel significa onde Deus confundiu. E também para os babilônicos, se transformou num portal dos deuses, aonde Deus veio e espalhou, aonde Deus vem. E eu queria que você
pensasse nessa experiência de Babel, para pensarmos rapidamente sobre no desencantamento, ou no desencanto com o sucesso. O povo começa, após o dilúvio, com a oportunidade daquilo que Deus está fazendo de renovação. Deus está tentando mostrar como Ele quer conduzir a sua criação. Mas o povo não entende. Fala, não, vamos fazer aqui, vamos nos unir, vamos fazer uma cidade. E dizem que a torre seria em formato de uma escada. Uma escada como se fosse uma pirâmide, que se chamava zigurate. Uma escada a qual eles pudessem subir e lá no topo se tornarem reconhecidos, famosos. E o objetivo é para que os nossos nomes se tornem célebres, conhecidos. Mas olha o que diz em Provérbios 29 e 23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Deus abate o soberbo, o orgulhoso. Qual que é a primeira orientação de Deus? Se espalhem. E eles obedeceram. Qual que é a segunda situação que o texto aqui nos mostra? Queremos tornar os nossos nomes famosos, que é o encanto. É o encanto dessa vida moderna. Mas eu queria dizer para você que, em contraste com essa busca desenfreada pelo sucesso, de termos seguidores, de sermos, nesse tempo de quarentena, de reclusão, curtidos o tempo todo, fazendo live o tempo todo, e tem gente que já está cansado, né, de live, mas tem muito vídeo para eu assistir. Nós precisamos cuidar do nosso coração, porque existem pessoas que na quarentena já estão perdendo a alegria, o ânimo, já estão permitindo com que as doenças emocionais tomem conta por esse desencantamento. E é isso que Jesus de fato nos ensina. Eugene Peterson, ele diz assim: os caminhos que a sociedade usa para medir o sucesso diferem daqueles que Jesus nos conduz. Os caminhos que a sociedade usa para medir, olha, você é um homem de sucesso, uma mulher de sucesso, são diferentes, totalmente opostos a Jesus. Jesus, em Mateus 21, 1-9, ele entra em Jerusalém antes da Páscoa. Ele é recebido por uma multidão, mas ele não se encanta com a multidão que o aclama com ramos naquele momento. Ele não se encanta, ele não se ensoberbece, ele não fica vaidoso, porque ele sabe que ele está entrando naquela cidade com um jumentinho emprestado. Ele sabe que ele está entrando naquela cidade com um único propósito: morrer. Enquanto nós estamos entrando na cidade para buscar, através do trabalho, o sucesso, o reconhecimento, e Jesus teve inicialmente entrando em Jerusalém, mas ele entra, mesmo sendo aclamado: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E muitos ali, vendo a multidão, estão perguntando: quem é ele? Quem é ele? E alguns vão responder: ele é profeta, ele vem em nome do Senhor. Mas Jesus não se ilude. Um detalhe importante é que Jesus não tinha nada que era propriamente seu.
Ele não tinha onde reclinar a sua cabeça como filho do homem, enquanto as pessoas hoje estão tentando obter coisas nesse mundo. Dizer, olha o que eu tenho, olha as minhas posses. Jesus não tem nada. Ele entra com o jumento emprestado. Ele entra enquanto a expectativa de muitos ali, politicamente, era dizer, chegou o rei que vai nos livrar da opressão política do Império Romano. Ele vai tomar o trono. Jesus entra como um servo humilde. Jesus entra não como o rei que tem um trono, uma coroa nesse mundo, mas ele entra com o coração humilde para sofrer a pior das mortes, a morte maldita, que é a morte de cruz. E ele não foge desse plano. Por isso, olhando para Gênesis 11 e para essa entrada triunfal de Jesus em Mateus 21, eu queria que você pensasse em duas coisas práticas para a tua vida nessa semana. Em primeiro lugar, quando nos encantamos com o sucesso, nós desobedecemos e pecamos contra Deus. Quando você está olhando para toda essa badalação que existe nesse mundo pós-moderno, facilmente você será corrompido. Facilmente você vai dizer como em Babel: vamos nos unir, vamos fazer com a nossa força, vamos com o nosso braço. Tiago 4,6 diz: Deus resiste o soberbo, porém dá graça aos humildes. Em segundo lugar, Deus, quando nos encantamos com o sucesso, Ele frustra o nosso nome para que o seu nome seja promovido. Deus espalha aquele povo que está ali tentando construir uma torre para chegar lá no topo e dizer: os nossos nomes serão famosos. Como alguém hoje quer perpetuar sua marca, o seu nome, a sua assinatura. Pessoas que vivem para se autopromover todos os dias. E nós estamos aqui nesse mundo para promover apenas um nome, o nome de Jesus, nome que está acima de todo nome. Por isso, viva para promover o nome de Jesus. Viva para dizer quem Ele é. Eu quero terminar com a frase de Tim Keller que diz assim: amar o sucesso mais do que a Deus e ao próximo embrutece o coração e torna-nos menos capazes de sentir e aprender. Amar o sucesso mais do que a Deus e ao próximo embrutece o coração e torna-nos menos capazes de sentir, de aprender. A gente precisa, nesse momento que vivemos de quarentena, ter mais sensibilidade com o outro. Deixar essa busca de sucesso. Por isso que esse desencantamento é um desencantamento positivo. Quando nós queremos nos encantar em obedecer a Deus, nos encantar em promover o nome de Jesus. Desencantamento com o sucesso. Talvez você faz parte dessa geração que trabalha para ser reconhecido, mas que você trabalhe para que Deus promova dia a dia o nome dEle através de você. Deus vai te dar o sustento, Deus vai cuidar de você, se você fizer aquilo que Ele pede. O povo desobedeceu e foi espalhado. Possamos aprender com Jesus,
que antes da Páscoa, ele entra preparado para se humilhar. E que Deus fale ao teu coração, em nome de Jesus. Quero orar com você nesse momento. Espírito Santo de Deus, tua palavra, ela é suficiente. Permita que aquilo que o teu servo não conseguiu trazer, mas que chegue em cada casa, a voz do Senhor, o agir do Senhor, a presença do Senhor, e que nesse mês de abril possamos crescer, desencantados com o sucesso, desencantados com esse mundo, mas cada dia mais apaixonados por Cristo. Que o Senhor seja o nosso norte, que o Senhor seja o nosso pilar que sustenta a nossa casa e nos abençoa dia após dia. Nessa semana, ser conosco, para a honra, glória e louvor do teu nome.